Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos que estão nos ouvindo nesta noite. E nós vamos, nesta noite, passar um estudo da palavra do Senhor, que nós chamamos de EBD, que é a escola bíblica, que nós fizemos a cada domingo. Tiramos um tempo para estudar um pouco da palavra de Deus de maneira diferente, para que possamos compreender alguns pontos fundamentais da nossa fé. E o nosso estudo de hoje, ele tem como título: A Igreja como agente de esperança no mundo. E falar em esperança, nesse momento que nós estamos vivendo, é algo tremendamente relevante. Mas vai uma pergunta: como transformar a igreja em um agente de esperança para o mundo? E é nesta pergunta que nós vamos trabalhar o nosso estudo, porque o mundo, hoje, mais do que nunca, precisa de esperança. É notório a todos nós que podemos encontrar pessoas aflitas, desanimadas, desesperadas, por causa dessa situação que nós estamos vivendo no momento. Mas precisamos, como igreja do Senhor Jesus, levar a esperança para essas pessoas que ainda não depositaram a sua fé no Senhor Jesus, porque nós sabemos que é dele que vem a nossa esperança. E hoje nós vamos meditar em alguns versículos do livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos ver uma igreja que influenciou a sua época, levando esperança para o mundo, se transformando em um agente de esperança. E nós vamos ver o conteúdo de algumas mensagens descritas no livro de Atos dos Apóstolos, especialmente nas mensagens de Pedro, de Paulo, e onde nós vamos ver quais as características dessa igreja que nós chamamos de igreja modelo, que nós devemos imitar para esse tempo. A esperança para o mundo é Jesus Cristo. Que ações a igreja deve ter para comunicar a mensagem de esperança? Quais são as ações que nós, como igreja, precisamos ter para que ela seja transformada na agente de esperança? Porque o mundo está aflito, vivendo vidas totalmente sem sentido. E nós vamos, a primeira reflexão que nós vamos fazer nesse tempo é que é necessário voltar para a simplicidade da palavra de Deus. Porque foi a sua simplicidade que fez com que a igreja primitiva se transformasse num agente de esperança. E o compromisso de pregar a mensagem pura e simples do Evangelho estava contido na igreja de Atos dos Apóstolos. E nós podemos notar alguns pontos que era pregado ali. E quem conhece a história dessa igreja vê como ela cresceu, como ela avançou, como ela levou milhares de pessoas a ter esperança em Jesus. Os principais conteúdos da mensagem em Atos dos Apóstolos já começa lá no capítulo 2, a partir do verso 23. E a primeira coisa que eles pregavam era a morte de Jesus. Aqui no versículo 23, diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o, vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Ou seja,
Ali era pregado a morte de Jesus, que, segundo a Bíblia, é a responsável pela salvação de nossas almas. Porque Jesus Cristo, ele morreu em nosso lugar. Ele assumiu a pena que seria nossa. E para começar a mensagem, é necessário anunciar essa morte, que foi realizada em nosso lugar. Jesus, ele escolheu morrer para nos salvar. Então, esse era o conteúdo da mensagem do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O segundo conteúdo está no versículo seguinte. Eles anunciaram a morte, como também a ressurreição de Jesus. No versículo 24, continuando, ele fala: ao qual Deus ressuscitou, soltando as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. E logo a seguir eles anunciavam o poder da ressurreição de Jesus. E o apóstolo Pedro, ele ainda destaca: é impossível que a morte conseguisse deter Jesus. Então ele morreu e, ao ressuscitar, ele levou consigo as chaves da morte e do inferno. E a quem crer nele, depositar nele a sua esperança, ele concede a vida eterna. Essa era o conteúdo da mensagem de Atos dos Apóstolos. Também, eles pregavam a exaltação de Jesus. O que é a exaltação de Jesus? Ela ocorreu em um fenômeno onde Jesus foi elevado nas alturas para assumir o seu lugar na direita do Pai, lá no céu. E se encontra no versículo 33, que nós vamos ler agora, até o verso 36, que diz o seguinte: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, eles pregavam a exaltação de Jesus no conteúdo da mensagem do primeiro discurso do apóstolo Pedro. E também eles pregavam a salvação que Cristo nos dá, que está no versículo do 37 ao 39, do mesmo capítulo que nós estamos lendo, que também faz parte do discurso de Pedro, que diz o seguinte, 37 ao 39. E ouvindo isto, eles compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, tantos quantos a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, tantos quanto o Senhor vosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os exortava a dizer: salvai-vos desta geração perversa. Ou seja, eles pregavam também a salvação que só Jesus Cristo pode oferecer. E também eles pregavam
o conteúdo da mensagem aqui, a família que Cristo nos oferece, a igreja. No versículo 40 diz: e com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, aqui, um dos conteúdos da mensagem era que, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles estavam juntos como uma família e tinham tudo em comum. E também eles pregavam o poder que Jesus Cristo tem para transformar nossas vidas e nos fazer novas criaturas. Aqui no verso 3, no capítulo 26, diz o seguinte: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Ou seja, o poder que Jesus tem para transformar a vida das pessoas. Ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem e dão um novo sentido às suas vidas. Então, o primeiro ponto desse estudo é compromisso de pregar a mensagem pura e simples do Evangelho. Ou seja, não precisamos fazer barulho, não precisamos inventar nenhum outro artefato, artifício, para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus. E foi essa mensagem pura e simples que em um só dia conquistou mais de 3.000 pessoas para Jesus Cristo, porque eles pregavam no poder do Espírito Santo a realidade da palavra do Senhor. E as pessoas eram convictas de que elas precisavam se arrepender e que elas precisavam de um relacionamento com Deus, para que assim elas pudessem viver uma vida de esperança. Nós podemos notar aqui que os conteúdos dessas mensagens não era algo ofensivo, não era algo que perseguia, não era algo que ofendesse, mas era algo que confrontava as pessoas com sua realidade interior. Elas se viam umas pessoas carentes de mudança. Então é isso, é pregar o Evangelho com simplicidade, no poder do Espírito Santo, para que possam conquistar as pessoas, como fizeram Pedro e Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, quando foi fundada a igreja primitiva. O segundo ponto aqui é compromisso de integrar os que a ela se chegam. Ou seja, a igreja primitiva, ela tinha uma preocupação muito grande de integrar as pessoas. No texto que nós lemos, fala que os que de bom grado ouviram a palavra estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, a dor de um era a dor do outro. O problema de um era o problema do outro. Então, eles viviam no âmbito familiar. Era realmente como uma família, eles viviam como irmãos. E a maior preocupação deles é que todas as necessidades de qualquer ordem na vida daquelas pessoas que receberam a palavra fossem sanadas, para que elas tivessem a alegria de servir ao Senhor. Então, alguns nomes eram dados àquele grupo
pelo significado, pela forma como eles viviam. Eles eram chamados de família de Deus, porque eles viviam em amor mútuo. Eles eram chamados rebanho de Deus, porque eram muitos. Rebanho significa um número significativo de animais. Por isso que eles eram chamados de rebanhos de Deus, porque eles eram muitos e estavam juntos. Nós podemos notar que um rebanho, aonde está um, está os outros. Por isso que eles eram chamados de rebanhos de Deus. Edifícios de Deus também eram chamados, porque edifício é o conjunto de elementos que o formam. Também tem a ver com unidade, tem a ver com união. Também são chamados de lavoura de Deus. O que é uma lavoura? Quem é agricultor, quem já teve contato com pessoas que trabalham na zona rural, que fazem plantações, sabem. Lavoura é uma plantação de centenas, dezenas, milhares de alguma planta, algum elemento. Por isso que eles eram chamados de lavoura de Deus. Por exemplo, quando você vai plantar feijão, você não planta um pé aqui e o outro a 100, 200 metros do outro. No máximo, é 30 centímetros um do outro. Ou seja, no sentido de unidade, de permanência em união. E também a igreja era chamada de noiva de Cristo, porque a noiva ela se relaciona com o noivo de maneira familiar. E ela fica se cuidando, se preparando para chegar o grande dia daquele casamento tão esperado. Assim é a igreja. Ela precisa estar unida num só pensamento e se preparando para o dia, o grande dia. E nós vivemos em um mundo de mais ou menos 7 bilhões de pessoas. E a maioria das pessoas vivem tristes, isoladas e solitárias. Porque nós vivemos em um mundo individualista, onde cada um vive no seu mundo, não se preocupando com o que passa com o seu semelhante. Nessa era da internet, então, das redes sociais, mais ainda há a carência de afeto entre as pessoas. Porque a gente pode até comunicar via Messenger, via WhatsApp, via Facebook, mas nada substitui a presença física, nada substitui uma conversa entre duas pessoas fisicamente, nada substitui um abraço. Mesmo que nesse tempo, agora que nós estamos vivendo, nós não podemos ficar nos abraçando um ao outro, né? Mas é algo muito importante da gente manter, quando acabar essa situação que nós estamos vivendo, da gente não perder esse contato que muito acalenta o coração das pessoas. Então, a igreja primitiva, ela se preocupava com o bem-estar físico, psicológico, emocional e também na área financeiramente das pessoas. E a igreja é uma agência do reino de Deus que não deve ficar apenas a área espiritual das pessoas, porque o ser humano é um todo. É físico, é emocional, é espiritual, é também a área financeira, tudo faz parte da vida do ser humano. Não adianta a gente sanar uma necessidade e as outras ficarem a desejar. A igreja pode oferecer relacionamentos com Deus e com o semelhante, viver as metáforas bíblicas sobre a igreja de forma prática. De que maneira? Sendo a família de Deus que ama aqueles que dela fazem parte, acolhendo com amor e carinho aquelas que chegam a ela para ouvir uma mensagem,
sendo um rebanho que se move em unidade, principalmente na dependência de Deus, o supremo pastor, sendo o edifício de Deus que abriga os desabrigados deste mundo, sendo a lavoura de Deus que provê sustento para um mundo faminto da mensagem de esperança que há em Cristo Jesus, sendo a noiva que se enfeita com vidas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Pois aqueles que ganhamos para Jesus são as joias que nos enfeitam e nos tornam preciosos aos olhos de Deus. A terceira parte da mensagem do Evangelho pregado em Atos dos Apóstolos é o compromisso de cuidar dos necessitados. A igreja primitiva, ela se preocupava de não haver nenhum necessitado no seu meio. Portanto, eles fizeram um movimento onde as pessoas que tinham posses, fazendas, gados, eles venderam aquilo e distribuíam de forma, de acordo com a necessidade de cada um, para que ninguém tivesse necessidade de nada. Essa era a preocupação deles. Os discípulos distribuíam conforme a necessidade, os que criam mantinham-se unidos, tinham tudo em comum. Os discípulos repartiam seus bens e os discípulos usavam suas habilidades para ajudar os outros. Por exemplo, em Atos 9, versículos 36 e 39, fala de uma irmã chamada Dorcas, e ela era costureira. O que é que ela fazia? Ela usava a sua habilidade de costurar para fabricar roupas, casacos, para aquelas pessoas que não tinham com o que comprá-los. É uma maneira de servir ao próximo, usar a habilidade que nós temos para ajudar os outros. E eles se preocupavam com a necessidade dos menos favorecidos. Isso é ser uma igreja que cai na graça do povo. E eles se preocupavam com o ser humano como um todo. Por isso que eles caíram na graça do povo, eles impactaram a sua época, porque ninguém até aquele momento ousaram levar o estilo de vida de desprendimento e renúncia que eles se proporam a viver por causa de Jesus. O impacto que Jesus causou na vida daquelas pessoas foi tão grande que elas se desprenderam completamente dos seus bens materiais, das suas posses, do seu status social, para viver em comunhão, em conjunto, em comunidade. Porque a igreja soube transmitir a mensagem de esperança e também soube vivê-la. Então, a igreja, não podemos fazer vista grossa àquelas pessoas na igreja e na comunidade que passa por necessidades físicas. Porque que adianta a gente pregar uma salvação da alma, uma salvação futura, se no presente a pessoa está passando necessidade? Como ela vai se concentrar na salvação futura, se no presente ela está necessitando ser salva da fome? Então, precisamos refletir se nós, como igreja desse tempo, estamos enquadrados no parâmetro bíblico para a igreja do tempo do apóstolo Paulo. O quarto ponto aqui é o compromisso de ter coerência e pregação. Viver o que se pregam. Como hoje está carente de pessoas viverem aquilo que estão pregando. Como nós temos vivido hoje líderes cristãos pregando uma coisa e vivendo completamente diferente. Então, a coerência vai fazer com que as pessoas sejam impactadas pela palavra. Como pode uma pessoa querer ser transformada se ela está vendo um
crente se comportando pior do que ela que não tem esperança. Então é necessário assumir esse compromisso entre vivência e pregação. É necessário viver o que se prega para que possa, de alguma maneira, impactar o mundo com a mensagem. Então, mas viver o que se prega não é fácil. Por quê? Porque, de acordo com McIntosh, 3 são as estratégias dos opositores para destruir o povo de Deus. Eles têm estratégia, o inimigo tem estratégia para destruir o povo. A primeira estratégia é tentar destruir o povo com perseguições. Sempre houve e sempre haverá perseguições ao povo de Deus. Mas o povo de Deus precisa ser leal aos princípios assumidos através da sua salvação em Jesus Cristo. E por mais que as perseguições se tornassem ferrenhas, o povo daquela época não desistiu da sua fé, não abandonou a sua fé. O segundo ponto é corromper o povo de Deus. O diabo, ele tenta corromper o povo de Deus, fazendo com que o povo se adaptem aos valores do mundo. E aí que é necessário a lealdade aos princípios cristãos, ainda que venha a sofrer prejuízos, ainda que venha a sofrer mais perseguições, é necessário manter-se firme aos princípios cristãos que foram abraçados. E o terceiro ponto, sobrecarregar os líderes. Ou seja, encher os líderes de tanta tarefa, a ponto deles não terem tempo de ter o seu momento com Deus, o seu momento diário com Deus. E hoje as igrejas estão muito preocupadas com atividades, com recreações, estão muito preocupadas com coisas que chamam a atenção, que distraiam o povo, mas esquecem de que o momento diário com Jesus, ele é primordial. Ele é necessário para que o líder, ele seja preparado para pregar a palavra de Deus. Então, é necessário que haja o poder da resistência. O que é isso? É resistir às perseguições, resistir às tentações, resistir a toda prova, para que possa permanecer firme nos caminhos do Senhor, para que possa haver uma coerência entre aquele que prega e aquele que, entre a pregação e aquele que está pregando. Então, nós aprendemos com estes casos que a probidade é fundamental para a igreja, nesse tempo de pluralismo religioso e relativismo ético, pois para ambos toda religião é a mesma coisa. Então, é necessário haver essa coerência para impactar. É necessário ter um impacto, pois nós vivemos de uma maneira que hoje o mundo, tudo para ele é relativo. O que é pregado no mundo? Que cada um tem a sua verdade. E aí é necessário mostrar para o mundo que só há uma verdade absoluta, que é o Senhor Jesus Cristo, que é capaz de transformar a vida das pessoas. Também é necessário compromisso com a contextualização da mensagem, ou seja, é necessário transmitir a mensagem da maneira mais clara possível, para que ela seja capaz de alcançar aquelas pessoas que estão ouvindo, que ela seja contextualizada de acordo com a mentalidade daquele povo, para que ele possa
então entender a mensagem. De que adianta a gente pregar uma mensagem cheia de palavras difíceis, uma coisa totalmente obscura que não possa alcançar as pessoas? Paulo pregava de maneira simples e clara, e aquilo impactou as pessoas de tal maneira que em um único dia houve a conversão de quase 3.000 almas. Isso foi na primeira mensagem que foi pregada. Nenhuma igreja avançou tanto, nenhuma igreja cresceu tanto, impactou tanto como a igreja primitiva. E se ela, na sua simplicidade, alcançou tantas vidas, o que é que nós hoje precisamos fazer? É buscar colocar em prática exatamente o que a igreja primitiva pregava e vivia. Sim, com humildade, com o poder do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo, nenhuma mensagem vai impactar, vai transformar. Então, queremos ser esperança para o mundo? Então, nós precisamos pregar a mensagem pura e simples do Evangelho, criando um ambiente de acolhimento e integração na igreja, cuidar dos necessitados da igreja e do mundo, demonstrando o amor de Deus de forma prática, ter coerência e bom senso, reconhecendo a universalidade do Evangelho e a necessidade de contextualizar a forma de apresentar a mensagem. Então, agindo assim, na dependência, na unção do Espírito Santo, nós vamos fazer a diferença em Minas, no Brasil e no mundo. Então, para concluir, como nós podemos ser esperança? Colocando em prática o que nós acabamos de estudar aqui na palavra de Deus. Voltar à origem, estudar o livro de Atos dos Apóstolos, prestar atenção bem como eles agiam e renunciar a nós mesmos. Renunciar ao ego, renunciar ao orgulho, renunciar à vaidade, renunciar à fome, à sede de status, de fama, para que possamos ser agentes de esperança no mundo. E nós precisamos estar bem claro na nossa mente que o Evangelho é para todos. E nós devemos buscar alcançar a todos, de todas as classes sociais. Todas as pessoas são alvos da graça de Deus. Jesus Cristo morreu por todos. Desde aquela pessoa no mais alto escalão de governo ou do poder, até aquela pessoa que está à margem da sociedade. Nós não podemos fazer distinção, porque para Deus todos são iguais. Todos carecem da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Então, que nesse tempo, que possamos fazer uma reflexão, nós como igreja, aproveitar esse tempo de isolamento social e refletir como eu tenho sido igreja, como eu tenho vivido como igreja, de que maneira eu estou impactando o mundo. Porque a igreja de Jesus Cristo, ela só terá valor, ela só tem valor, se ela estiver cumprindo com o seu papel, de que é ser agente de esperança, de que é colhendo almas para o reino dos céus. Porque se nós não estivermos cumprindo esse papel, nós não estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. Então, que Deus nos abençoe. Então, até a próxima com mais estudo da palavra do Senhor e que nós possamos refletir. Amém?